Paz do Senhor, amados. Mais uma vez nós estamos ainda em quarentena e vamos cultuar o Senhor, cada um no seu lar, que isso já vai passar. Amém, meus queridos? Que Deus possa estar abençoando o coração, a mente, a alma de cada um dos irmãos, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Deus, nós entramos na Tua presença agora, Senhor, no Santo dos Santos, porque o véu do templo se rasgou. E nós temos acesso direto aos céus. E nessa hora, Senhor, nós queremos, Senhor, Te louvar e Te exaltar. Nós vamos ler a Tua palavra. Senhor, conforta o nosso coração, nos ensina através da Tua palavra e visita cada lar, Senhor, a cada família. Em nome de Jesus Cristo, nós Te suplicamos nessa hora, Pai. Honra a nossa fé, honra a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis 6. 2 Reis 6. É a guerra contra os assírios. Eles vieram contra o povo de Deus, né? Ação de Eliseu na guerra contra os assírios. Então vamos ler o texto aqui e vamos tirar lição para o nosso coração nessa noite. A palavra de Deus diz, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descansando ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma vez e nem duas. Então, tendo turbado o coração este incidente, o coração do rei ficou atormentado. O rei da Síria chamou ele e os seus servos, e lhe disse: não falarei sobre quem todos de nós é contra o rei, pelo rei de Israel e contra nós? Respondeu um dos seus servos: não, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu é que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Datã. Então enviou para lá cavalos, carros e forte tropa. Chegando à noite, cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, saindo, eis que as tropas e os cavalos haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Como descera contra ele, orou Eliseu e disse: fere, peço-te, essa gente com cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei
ao homem que busca e os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: Não, desculpa, não os ferirás. Fere aquele que fizestes prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Porém, esses, manda pôr-lhe diante dele pão e água, para que coma e bebam e torne ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu, e foram para o Senhor. E da parte da Síria, e não houve mais investida na terra de Israel. Irmãos, aqui nós temos um texto que nos fala da perseguição do povo contra o povo de Israel, contra os hebreus. Perseguição. Então, queridos, nós vimos aqui que o Senhor deu livramento. E o povo ficou sem entender o que o Deus de Israel tinha feito. O Deus de Israel fez milagre. E não houve guerra. Não houve batalha. Não prenderam o homem de Deus, Eliseu. Porque Eliseu estava contando onde é que eles se acampavam. Ele disse: vocês não passam por lá, porque lá o povo da Síria, os guerreiros, os soldados, com os seus cavalos, os seus arcos, as suas lanças, estão lá, e se passar lá o povo de Israel, eles são pegos pelos assírios. E então aqui nós lemos que nenhuma nem duas vezes o Senhor deu livramento. O Senhor deu várias vezes. E o rei ficou indignado. Por que ele não podia pegar eles? Daí ele disse: vocês tem alguém entre nós aqui, os meus servos, que estão contando onde é que nós passamos? E ele disse: não, Senhor. Não, ele chamou, lá no palácio, perto dele, e perguntou: quem que é dos nossos aqui que está traindo e está contando que nós não podemos pegar eles se livram cada vez? Ele disse: não, é o homem de Deus, que quando tu fala lá na tua câmara de dormir, o homem de Deus sabe. E ele então orienta que não passem por lá, onde nós estamos acampados. E ele mandou então saber aonde que estava Eliseu. E eles descobriram. Estava em Dotã, estava numa cidade escondido, porque eles queriam pegar Eliseu. E na realidade, quando ele descobriu, ele já mandou tropas para lá, tropas para lá. Então, a palavra de Deus diz que ele mandou, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Não mandou só alguns, não, só alguns soldados, ele mandou uma forte tropa. E chegando de noite, cercaram a cidade. E tendo levantado muito cedo o moço,
do homem de Deus, e saiu, e eis que as tropas, os cavalos e os carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. O moço levantou bem cedo. O moço era Geazi. Geazi, né, vocês podem ler aqui. Geazi era um moço que estava na companhia de Eliseu para carregar sua pasta, para levar sua capa, para estar ajudando ele. E nessa hora, também vigiando, ele veio e contou: olha, nós estamos cercados, e ai de nós. E Eliseu disse: não temas. Mais uma vez aqui, Deus promete que é para nós não temer. Nós, diante dessa calamidade que nós estamos enfrentando, mundo afora, quando termina, começa de novo. Eu estava escutando a reportagem, diz que na Coreia do Sul fecharam centenas e centenas de escolas porque deu novo surto dessa doença que está assolando o mundo. Quando pensa que terminou, começa de novo. E aqui no Paraná, eu estava escutando a notícia, 70 mil operários, pessoas foram despedidas. Isso de carteira assinada, né? Fora os pequenos negócios, fora os ambulantes, fora os que não podem trabalhar. Então, queridos, nós estamos numa calamidade pública, enfermidade, desemprego. Nós estamos enfrentando necessidades, pessoas sofrendo, pessoas morrendo. Quanto luto, quanta tristeza, quanta ceifa de vida. Quanta mãe que perdeu seu filho, mulher que ficou viúva, filhinhos que perderam seus pais. Nós então estamos enfrentando uma calamidade, uma pandemia, mundo afora, o mundo inteiro está envolvido, né? E aqui, Eliseu ia ficar sem vida, Geazi ia ficar sem vida, e depois eles iam invadir Samaria, Jerusalém, eles iam dissipando. O que acontece? O homem de Deus orou a Deus. Ele disse: Senhor, cega esses homens. Peço-te, fecha os olhos deles. Irmãos, vamos pedir a Deus que o inimigo fica de olhos vendado e não nos veja. Tem calamidade, tem luta, tem desemprego, tem angústia, tem desespero, tem lágrimas, mas o nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é a Nova Jerusalém, é a cidade celestial, onde o Senhor Jesus está lá nos esperando. Nós aqui só somos forasteiros, estamos passando de passagem nesse lugar. E pede a Deus que o inimigo seja de olhos vendados e não te veja, não te traga mal, não te traga destruição. E aqui a palavra de Deus diz que
que quando Eliseu chegou, porque Eliseu foi guiando eles com os olhos cegos, todo o exército, e foi para Samaria. Lá, o rei, quando chegou, ele disse: está aqui o povo que estava te procurando e queria me matar, está aqui. Daí ele disse, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-ei, feri-lo-ei, meu pai? Ele respondeu: não, não ferirás. Fere aqueles que te pegarem com o arco e a espada. Esses, porém, manda pôr diante dele pão e água, que coma e beba e torne o seu senhor. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete, comeram e beberam, e despediu, e foram para o senhor deles. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Olha aí, irmãos, o segredo. Aí era olho por olho, dente por dente. Mas quando o rei da Síria viu o que aconteceu com o rei de Israel, com eles, ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele não mais perseguiu o povo de Deus. Ele se humilhou e não houve mais investidas, diz aqui a palavra de Deus. E nessa noite, vamos aprender, irmãos, a pagar o mal com o bem, que é o conselho de Jesus Cristo. Paga o mal com o bem. Não fica murmurando, reclamando, reclamando do governo, reclamando do patrão que mandou embora. Não. Abençoa. Dá pão e água. Isso é a tua oração. Ora a Deus. Ora ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que eu sou o pão que desci do céu. Eu sou o pão vivo. Eu sou a água. Que quem beber de mim jamais terá sede. E aqui nós vimos que o rei deu pão e deu água para eles. E nessa hora nós vamos aprender da palavra de Deus. Não nós tá ofendendo, mas oferecendo Jesus e orando, buscando a face do Senhor, para que possam um dia encontrar Jesus Cristo. Amém, queridos? Um dia eles possam encontrar a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis, o nosso Mestre Divino, esse que aqui Isaías fala, 25, o 11, a parte B do versículo diz: mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não bastante a prática das suas mãos, ele abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abater-lhe-ás e derribarás por terra até o pó. Então, irmãos, não precisa nós estar preocupado com o que nós vamos fazer contra o nosso inimigo. Não, deixa que o Senhor, ele diz, o Senhor vai abater a altivez. Aí estava o rei da Síria com
toda a fortaleza na mão para botar o Israel no chão. E a palavra de Deus diz que eles nunca mais perturbaram a vida do rei da Síria. Aliás, a vida do rei de Israel, o rei da Síria, se humilhou, reconheceu que esse Deus tem poder de cegar e de devolver a vista. E eles reconheceram que a fortaleza é em Deus, que o Senhor abate até o pó. Eles ficaram humilhados, sem poder mais ir contra o povo de Deus. Então, nessa noite, irmãos, vamos aprender de Deus. Temos aqui a palavra na mão, a palavra de Deus, né? Para o inimigo dá pão e dá água. E o apóstolo Paulo também nos ensina, se o teu inimigo pedir pão, dá de comer. Se pedir água, dá de beber. Assim amontoarás água, brasa viva sobre a sua cabeça. Então nós, nessa noite, vamos ter um coração generoso, um coração que não é um coração altivo, um coração orgulhoso. Nós temos que entrar no céu, irmãos. Eu estou falando essa palavra porque ela serve para mim. Nós temos que entrar no céu. Lá no céu não entra pecado. Nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus, ou se a morte nos tragar. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo também ensina Timóteo, aliás. 2 Timóteo 2, do 1 ao 4. Aliás, 1 Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, do 1 ao 4, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica e da oração, intercedendo com ações de graça em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então aqui o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, que é para nós orar pelas pessoas, orar por todos os homens, em favor dos reis, isso é, em favor dos governadores, dos que estão lá na liderança, quando nós elegemos, ou não elegemos, mas eles estão lá. Não é que nós queríamos que eles estivessem, mas a palavra de Deus diz que é para orar pelos reis. Se ele está lá, foi Deus que permitiu que ele chegasse lá. E nós não temos o direito de estar blasfemando, murmurando, torcendo para que dê errado. Isso não é papel de cristão, não é papel de pessoas que estão se preparando para ir morar no céu. O conselho da palavra é que antes de tudo, pois exorto quer dizer aconselho, eu te aconselho que se use de prática, de súplica, tenha uma prática de orar, tenha
aqueles momentos para estar orando. Oração e intercessão. Ações de graça em favor de todos os homens. Ele não disse só daquele que tu gosta, mas em favor de todos os homens. Aquele que é teu inimigo é para te abençoar. É a ordem da palavra de Deus, para que nós possamos entrar no céu, irmãos, que nós não vamos entrar no céu. Eu estou te dando esse conselho hoje. Te santifica. Tu não sabe a hora que tu vai parar o teu fôlego de vida. Vai ser cortado o fio da tua existência. Mas antes, te santifica na presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Né? E ele diz, né, que é para orar por toda a autoridade investidas de poder, de autoridade, para que viva tranquila e mansa toda a piedade e o respeito. E isso é bom e aceitável diante do Senhor nosso Deus. Isso Deus se alegra, irmãos. Isso Deus se alegra, né? E nós vamos esperar, não temer, né? Não temer. A palavra de Deus fala aqui em Coríntios 2:9. Fala em Coríntios 2:9. Diz assim: como está escrito, nem olhos viram, e nem ouvidos, nem jamais percebeu, nem coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Tu teme a Deus? Tu teme a Deus? O meu filho, essa semana passada, semana atrasada, é uma hora bem difícil dele, que ele saiu de um local e foi pegar o carro dele. Quando ele entrou no carro, atrás de outro carro estava escrito esse versículo. E daí ele veio me mostrar o versículo que Deus falou com ele. Mas aqui, irmãos, diz assim, ó, nem olho ouviu e nem ouvidos ouviram. Nem olho nenhum viu ainda. E nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Tu precisa temer a Deus. Precisa amar a Deus. Respeitar a Deus. É para aqueles que o temem. Tem o céu nos esperando. E aqui na terra, nós não precisamos se preocupar. Eliseu não se preocupou, ele só disse para Geazi, não temas. Ele disse, não temas. Porque o que está conosco é mais do que está com eles. E na realidade, vocês leram o texto comigo. Se não leram, leia mais uma vez. Né? Uns quase 35 anos atrás, o Antônio César, ele estava numa hora muito difícil da vida dele. E eu estava trabalhando em Porto Alegre. E eu vim para Curitiba. E ele veio conversar comigo e começou a chorar. Daí eu disse, Deus vai te abençoar, meu filho. E ele sentou perto de mim, do meu lado. E eu orei a Deus. Eu disse, Deus, abre os olhos espirituais do meu filho para que ele possa ver o que Deus tem para ele. Daí, quando eu acabei de orar, ele disse, mãe, eu vi uma estrada bem longa. Eu andava pela essa estrada e ela era nebulosa. Ela tinha neblinas. Mas eu caminhava pela estrada. Eu disse, filho, ainda vai ter horas difíceis, que tu não vai ver direito o que está acontecendo, mas vai passar. Na realidade, passou. Então, queridos, não vamos temer, vamos confiar no Senhor.
O Senhor tem o céu que nos espera. O Senhor tem o céu, que lá está tudo preparado para nós. O Senhor é o Deus que prometeu e Ele não vai falhar. O coração humano ainda não viu o que Deus tem preparado para mim e para ti, irmãos. E não vai faltar comida, não vai faltar o alimento, não vai faltar nada. Porque Ele é o Deus de promessa, é o Deus que tudo Ele pode fazer. Para Deus não há impossível, para Ele não tem impossível. Nós servimos o Deus do impossível. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus não há impossível. Então, queridos, a palavra de Deus diz que é para nós temer a Deus. Temer a Deus, não temer o homem. Não temer o homem. Tu fosse cortado na tua empresa, é o que está só o que se fala. É muito triste, mas Deus vai te abençoar. Não tema o homem que mata a carne e mata a carne. Tema a mim, diz a palavra de Deus, que mata a carne e joga a alma no inferno. Então, queridos, maior é o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Aqui na palavra de Deus, nós temos as promessas do Senhor. Essas ricas promessas que o Senhor tem para nós, né? Aqui em Apocalipse 20, o 12 diz assim, vi também os mortos e os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Então, queridos, nós vamos dar conta de tudo o que nós fizemos. E vamos fazer boas obras, porque está registrada. Tu faz boas obras, está registrado. Se tu ora pelo teu inimigo, a pessoa que te persegue, está sendo registrada diante de Deus. E aqui diz, conforme o que se achava escrito nos livros, né? Tem o livro da vida, tem o livro das obras, e a Bíblia é o livro que vai ser aberto lá. Por isso diz aqui, os livros. Então, o livro da vida, o meu nome, o teu nome está escrito lá. Glória a Deus por isso. O meu nome e o teu nome está escrito lá. O livro das obras, tudo aquilo que tu faz de bom, aproveita. Enquanto tu tem vida, vai fazendo o que é bom, porque está registrado lá no céu. E a Bíblia Sagrada vai ser aberta, porque tu vai questionar. A palavra de Deus diz que nós vamos questionar. E daí vai ser aberta a Bíblia, e é o código da lei. Ó, tu está a infligir-se a lei aqui, nesse versículo, nesse capítulo. Então, queridos, nós temos a Bíblia, não vamos errar. Vamos fazer como a palavra de Deus manda. Vamos estar com as nossas vidas de acordo com a palavra santa de Deus. Amém? E não vamos temer, porque Eliseu não temeu. Eliseu, uma pessoa só. Uma pessoa só. Ela trouxe paz para toda a nação. Israel não foi mais atormentado, perseguido pelos assírios. Eles abandonaram, porque eles sabiam que o Deus que os hebreus serviam era um Deus poderoso. Tirava a vista, colocava a vista, dava a vista para ver, tirava a vista para não ver. Eles viram esse Deus, nós não podemos mais ir contra esse Deus. Mas sim, vamos temer esse Deus. Amém, meus queridos? Vamos temer nós, que já conhecemos
a palavra de Deus, vamos temer e tremer na presença do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele tira a vista, Ele dá a vista, Ele abate, Ele derruba os muros até o pó. Nós vimos que foi o que aconteceu, a altivez, né, lá da Alemanha, que fizeram o muro de Berlim, o muro caiu, virou pó, né? Derrubaram o muro e virou pó. Então, queridos, nós aqui agora, nos nossos dias, nós estamos vendo isso. Não adianta, esse Deus que nós servimos, ele comanda o céu e a terra. E nós vamos temer diante da sua face, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Fica com esse texto e tenha uma semana de vitória na tua casa, na tua família, né? Se tu tem parente que é da área da saúde, Deus vai guardar, Deus vai proteger. Nós aqui temos um pedido, né? A Tati está pedindo oração pela Sônia, a irmã da Mônica, que vai fazer uma cirurgia nessa semana. Deus vai estar no controle, Deus vai estar nas mãos dos médicos, Deus vai guardar, e ela vai ser cuidada lá por Deus, não vai ser atingida pela essa malignidade, esse vírus maligno que assolou a face da terra. Vamos orar então. Deus te dê uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana de gozo, né? Se for afligido por alguma notícia ruim, tu vai dizer, eu não temo, porque quem está conosco é maior do que está lá no mundo. E realmente, nós vimos aqui o texto que nos descreveu a palavra de Deus. Senhor Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, e ela é santa, ela é verdadeira, Senhor. Nós lemos aqui, Senhor, que eles vieram, Senhor, para pegar um grande exército, Senhor, carros, um forte exército cercando toda a cidade. Quando Geazi levantou, quando o moço de Eliseu levantou, ele viu os soldados, os carros, os cavalos, e ele disse, agora nós estamos perdidos, o que vai acontecer conosco? Eliseu olhou para ele e disse, não temas, porque o que está conosco é maior do que está lá no mundo. Olha, nessa noite, amados, fala assim para a tua casa, é cercada com carros de fogo, com anjos. O meu trabalho, a minha família está cercada com carros de fogo e nada vem atingir a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa os pais de família, Pai, que foi desempregado, Senhor, mãe de família, Senhor. Olha, Deus, tu, Senhor, vai sustentar, porque a palavra de Deus nos promete que o passarinho não planta e não fia e vive. Quanto mais tu, homem de pouca fé, que os teus filhos saibam orar, Pai, a perdoar, a interceder. Senhor, Pai, os nossos governantes, Senhor, não estão, Senhor, Deus, preocupado com o povo, eles estão preocupados com eles, com as cadeiras deles, Pai. Senhor Jesus, uma discórdia, Senhor, uma difamação, Senhor, Deus, mas nós como cristãos, Senhor, lava os nossos ouvidos com o teu precioso sangue, Jesus de Nazaré. E a nossa mente seja mente de Cristo para captar e pensar e falar só aquilo que te agrada. Nós te rogamos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor Jesus, os médicos, os hospitais, Senhor, os pronto-socorro, meu Deus. Deus, os enfermeiros, na área da saúde, Senhor, a cada um que precisa da tua guarda, da tua proteção. Protege, meu Deus, nós te suplicamos. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, Deus, fazendo aquilo que a tua palavra falou. Orar pelos reis. Colocamos, Senhor,
o presidente da República, os governos do Estado, os prefeitos das cidades, os senadores, ó Deus, os deputados federais, estaduais. Colocamos, Senhor, os 3 poderes nas tuas mãos, ó Pai. Deus, colocamos a nossa pátria nas tuas mãos, em nome de Jesus, porque tu pedes, ó Pai. Ó Deus, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ora e ensina a igreja a orar. Nós estamos aqui, eu sei que a igreja, Senhor, está me ouvindo, ó Deus, e está lembrando dessa palavra. Estamos entregando a nossa pátria brasileira nas tuas mãos. O mundo afora, Pai, a roda do mundo, Senhor, que está, Senhor, com essa praga atingindo, Senhor, as nações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, e quando aqui cessar, Senhor, não permita que aconteça como está, Senhor, as notícias lá na Coreia do Sul, Senhor. Coreia do Sul diz que foi afetada novamente. Ó Deus, não permita se aconteça, Senhor Jesus, conosco. Não, Pai, ajuda nós aqui, Senhor. E também a eles lá, meu Deus, que eles não te conhecem. Mas, Senhor, nós estamos aqui, Senhor Jesus, orando como a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. Honra a nossa fé, honra a nossa oração em nome de Jesus também, Senhor. Essa mulher, Senhor, vai entrar nessa cirurgia e ela vai sair vitoriosa, ó Deus, e a Tati vai dar testemunho, Senhor, do que Deus fez. A Tati vai testemunhar da mão benéfica, benevolente, da mão dadivosa do Senhor, em nome de Jesus. Honra a nossa fé, Pai, honra a nossa oração, honra a nossa súplica, para a glória de Ti mesmo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.